A terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim, definindo os últimos classificados à fase eliminatória. Fala galera do canal Futeleira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vim falar sobre os jogos que encerraram a terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, definindo classificados históricos e, claro, possibilitando aos fãs de futebol acompanhar jogaços inacreditáveis e com atuações épicas dos melhores jogadores do mundo. Começando com o jogo entre Panamá e Inglaterra, que foi realizado pelo Grupo L no MetLife Stadium em Nova York, Nova Jersey, onde a seleção inglesa venceu o Panamá por 2-0, com gols de Jude Bellingham aos 62 minutos e Harry Kane aos 67 minutos, numa partida onde o Panamá, que veio de duas frustrações, com o jogo na primeira rodada, onde perdeu no apagar das luzes para a Gana, que complicou a situação, e que por ter perdido para a Croácia, mesmo fazendo um bom jogo na segunda rodada, que acabou culminando na sua eliminação da competição, foi jogar essa última rodada com a Inglaterra para que pelo menos pudesse obter um prêmio de consolação pela eliminação na segunda rodada, fazendo um início de partida muito bom, conseguindo se defender bem, até conseguindo atacar e incomodar a defesa inglesa. Entretanto, com o andar do jogo e, claro, obviamente com o nivelar ali da partida, a Inglaterra começou a obter mais oportunidades. No entanto, que no segundo tempo conseguiu marcar com Bellingham aos 62 minutos e não demorou muito para ampliar o resultado com Harry Kane aos 67 minutos. E claro, a Inglaterra ela foi muito cautelosa, mas também foi eficiente no ataque. E claro que teve outras oportunidades até de ampliar o resultado. Entretanto, finalizou o resultado com 2-0 no placar, definindo a Inglaterra como líder do seu grupo e o Panamá já eliminado em quarto lugar. Tivemos também outra partida válida pelo Grupo L, onde a Croácia venceu a seleção de Gana por 2-1, lá no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde a Croácia fez os seus dois gols com Petar Sučić aos 31 minutos e Nikola Vlasic aos 83 minutos, com Lucasen aos 73, empatando até naquele momento para a Gana. Entretanto, tomou ali novamente o revés da seleção croata. E claro, em um jogo em que a seleção de Gana ela começou naquele estilo cauteloso na defesa, entretanto usando contragolpes e conseguindo levar muitos perigos na primeira etapa para a seleção croata. Entretanto, a eficiência da seleção croata e, claro, a destreza e habilidade de Luka Modric foram essenciais para auxiliar a seleção croata a abrir o placar aos 31 minutos e, posteriormente, mesmo sofrendo o gol ali aos 73, conseguiram ampliar ali o resultado e saírem novamente à frente do placar, que foi essencial para que a seleção croata conseguisse o seu segundo lugar. E a seleção de Gana conseguiu, mesmo em terceiro lugar, a sua classificação. Tivemos também, dessa vez válida pelo Grupo K, a partida entre Colômbia e Portugal, onde foi realizado no Hard Rock Stadium, lá em Miami, onde teve-se um empate por 0-0, um empate sem gols. No entanto, em um jogo em que a Colômbia basicamente dominou a partida inteira, com muitas chances e arremates, inclusive no final do jogo, teve ali um gol anulado da seleção colombiana, onde teve ali uma indignação, porque foi literalmente por um detalhe milimétrico da ponta da chuteira do jogador da Colômbia. No entanto, a Colômbia teve muitas oportunidades de fazer gols, e Portugal, que teve ali também algumas chances de marcar, mas não tão contundentes quanto a seleção colombiana, acabou passando um pouco despercebida na partida. E Cristiano Ronaldo novamente fazendo uma partida muito apagada, não tendo muitas chances ou muitas oportunidades com a bola nos pés para definir. E claro, com a eficiência da seleção colombiana e também, obviamente,
com, né, a defesa muito consistente e, claro, né, todas as escapadas e arremates dos colombianos, acabou dificultando ainda, né, mais a vida do astro português de se destacar nessa partida. E com isso, a Colômbia conseguiu liderar o grupo K em primeiro, né, e Portugal ficou em segundo com 5 pontos, mas, né, é claro que eles mudaram, né, a configuração do chaveamento, né, colocando Portugal em uma situação diferente, onde, né, se liderasse esse grupo poderia enfrentar a Argentina de Lionel Messi nas quartas de final. Entretanto, né, com o segundo lugar de Portugal, né, essa possibilidade poderá apenas ocorrer em uma eventual final. Tivemos também o jogo entre República Democrática do Congo e Uzbequistão pelo grupo K, lá no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, onde a República Democrática do Congo, né, sofreu o seu primeiro gol com Chamurudanov aos 10 minutos, né, com o Uzbequistão saindo na frente no resultado. Entretanto, Congo empatou com Ioane Issa aos 68 minutos de pênalti e Friston Kalala Mayele aos 78 virou a partida e novamente Ioane Missá aos 90 mais 1 ampliou o resultado para 3-1, dando uma classificação histórica à República Democrática do Congo, né, com essa vitória sobre o Uzbequistão na última rodada e, né, garantindo à República Democrática do Congo o terceiro lugar e a classificação como o melhor terceiro colocado. E o Uzbequistão acabou ficando em último, né, sendo eliminado com essa derrota. Entretanto, né, foi um jogo em que o Uzbequistão começou abrindo o placar, né, o Congo até conseguiu empatar na primeira etapa, mas o gol foi anulado por conta, né, de uma mão ali no rosto do jogador do Uzbek, e isso, né, acabou impactando na anulação do gol. E a República Democrática do Congo, né, tendo ali alguns lances de perigo na primeira etapa, sofrendo também um pouco com os ataques da seleção de Uzbequistão, acabou no segundo tempo mudando um pouco a postura e saindo mais para jogo, conseguindo, né, o empate. Posteriormente virou o resultado, né, que já garantia a classificação para a seleção de Congo com 4 pontos e ainda por cima, né, conseguiu ampliar o resultado, né, aos 90 mais 1 e a República Democrática do Congo conseguiu essa classificação histórica que deixou os congoleses orgulhosos e, claro, né, obviamente poderá ser uma seleção muito perigosa na fase eliminatória. E o Uzbequistão, né, acabou sendo já eliminado, né, com essa derrota aí e ficou em quarto lugar do seu grupo. Mas, né, foi um jogo histórico e mais, né, uma história emocionante nessa Copa do Mundo. Tivemos também um outro duelo frenético, esse válido pelo grupo J, entre Argélia e Áustria, que foi realizado lá no Arrowhead Stadium em Kansas City, onde no empate por 3-3 tanto a Áustria quanto a Argélia se classificaram, né? A Argélia se classificou em terceiro de seu grupo, né, como melhor terceira colocada com esse empate, e a Áustria, né, foi a segunda melhor colocada do grupo J, com gols de Begrali aos 45 minutos, de Riyad Mahrez aos 60 e aos 90 mais 3 para a seleção argelina, e a Áustria fez os seus gols com Arnautovic aos 28 minutos, com Sabitzer aos 55 minutos e com Kaladzic aos 90 mais 6, em um jogo em que basicamente, né, a Áustria começou abrindo o resultado, né, com a falha do goleiro da seleção argelina. Posteriormente a Argélia empatou novamente o resultado em um jogo, né, muito laicar, tanto com a Áustria e a Argélia tendo muitas movimentações na partida. No entanto, Sabitzer acabou novamente colocando a Áustria na frente do resultado e Mahrez aos 60 minutos, né, 5 minutos depois, empatou novamente o jogo e depois, né, acabou virando um jogo ali em que parecia que as duas equipes estavam administrando o resultado, tendo em vista, né, que esse empate classificava as duas equipes, né. Foi até um pouco irônico, porque as pessoas que estavam assistindo comparou ao fatídico jogo da vergonha, né, ou a vergonha de Dijon, que aconteceu em 1982, onde, né, a seleção da Áustria e da Alemanha fizeram um conluio, né,
porque na época não tinha essa questão de ter jogos simultâneos, né, na última rodada da fase de grupos. Por isso que nessa terceira rodada os jogos acontecem no mesmo horário. Como naquela época não existia isso, a partida que fosse acontecer depois, né, os adversários já sabiam do resultado, né, dos seus oponentes no grupo. E claro, né, tanto a Áustria, que precisava de classificar, quanto a Alemanha sabiam quantos gols precisavam fazer. E acabou, né, que a Alemanha fez um gol no início do jogo ali com 1-0, né? E eles tocaram a bola, né, só realmente ali parecendo que queriam manter aquele resultado. E isso, né, acabou eliminando, consequentemente, a Argélia por conta do saldo de gols e classificando a Áustria. E, né, devido a esse confronto que aconteceu em 1982, teve a mudança nesse regulamento, né, da questão da fase de grupos. E claro, né, que isso fez com que esse jogo fosse visto até como uma possível revanche, né, dos argelinos. Entretanto, parecia que os argelinos queriam realmente manter esse resultado, até porque, curiosamente, né, por conta desse novo cruzamento do chaveamento da fase 16avos, a Argélia, como terceira colocada, pegava a Suíça na próxima fase, e a Áustria, mesmo sendo segunda colocada, pegava a Espanha, né, que é uma das favoritas da competição. Então, né, aparentava ser um jogo ali realmente com uma troca de passes ali e uma administração do resultado. Entretanto, a Argélia, né, em um golpe inesperado, né, acabou fazendo o seu terceiro gol com Mahrez aos 90+3. E a Áustria ali, né, já estava desesperada, sendo eliminada. Acabou que o árbitro da partida, que deu 5 minutos de acréscimo, né, por conta da comemoração do gol, acabou dando um tempo a mais. E com isso, né, o Kalajadzic da Áustria conseguiu empatar de cabeça aos 90+6, classificando ambas as seleções, né? A Áustria classificada como segunda colocada do grupo J e a Argélia classificada como terceira melhor colocada. Tivemos também o jogo épico, também válido pelo grupo J, entre Jordânia e Argentina. Jogo esse que aconteceu lá no AT&T Stadium em Arlington, onde a seleção jordaniana fez o seu gol com Altamari aos 55 minutos e a seleção argentina fez o seu gol com Lo Celso aos 19 minutos. Lautaro Martínez, né, fez o segundo gol aos 31 de pênalti. E Lionel Messi, que entrou a partir apenas dos 67 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer o seu gol aos 80 minutos, ampliando ainda mais o seu recorde como maior artilheiro das Copas para 19 gols em Copas do Mundo. E foi um jogaço, né, onde a seleção jordaniana, né, teve ali algumas chances e alguns arremates. Entretanto, a seleção argentina conseguiu propor bem o seu estilo de jogo ali na partida e conseguiu abrir o placar já com Lo Celso aos 19 minutos, tendo ele feito também um gol que foi anulado anteriormente também, né, mostrando que a Argentina já desde cedo atacava muito na partida. E posteriormente Lautaro Martínez fez também o seu gol de pênalti aos 31 minutos. E ali no segundo tempo, né, a Jordânia, né, teve ali mais algumas oportunidades e, né, quis correr alguns riscos e conseguiu marcar o seu gol com Altamari aos 55 minutos. Entretanto, né, com a entrada de Lionel Messi, né, a Argentina novamente buscando o jogo, e em uma falta ali na intermediária, Lionel Messi simplesmente fez uma obra-prima, uma pintura, né, uma obra de arte com um golaço de falta, né, fechando a conta para a seleção argentina e já, né, garantindo não somente a primeira colocação do grupo, como também, né, a campanha invicta até aqui no momento na Copa do Mundo e 100% de aproveitamento na fase de grupos com 9 pontos. E a seleção jordaniana em quarto, né, que já estava eliminada desde o confronto em que perdeu para a Argélia na segunda rodada, né, pelo menos saiu com esse gol sobre os atuais campeões mundiais. E tivemos com isso, né, a definição de todos os classificados e o fechamento da classificação de todos os grupos da Copa do Mundo. Com o grupo A tendo o primeiro colocado o México com 9 pontos, e em segundo a África do Sul com 4 pontos já classificados, em terceiro a Coreia do Sul com 3 pontos e em quarto a República Tcheca com 1 ponto não se classificaram. No grupo B tivemos a Suíça em primeiro com 7 pontos,
Em segundo, o Canadá com 4 pontos, classificados diretamente. E em terceiro, a Bósnia-Herzegovina com 4 pontos, se classificou como melhor terceiro colocado. E em quarto, o Catar com 1 ponto, já eliminado. No grupo C, que é o grupo do Brasil, a seleção brasileira se classificou em primeiro com 7 pontos. Em segundo, o Marrocos se classificou também com 7 pontos, tendo a diferença no saldo de gols para o Brasil. Em terceiro, a Escócia, com 3 pontos, acabou sendo eliminada da competição. E em quarto, o Haiti, foi eliminado, não fazendo nenhum ponto na competição. No grupo D, os Estados Unidos, em primeiro lugar, se classificou com 6 pontos. Em segundo, a Austrália se classificou com 4 pontos. Em terceiro, o Paraguai, com 4 pontos, se classificou como terceiro melhor colocado dos grupos. E em quarto, a Turquia, com 3 pontos, foi eliminada. No grupo E, a Alemanha, em primeiro, com 6 pontos, se classificou. Em segundo, a Costa do Marfim, também com 6 pontos, conseguiu sua classificação de forma direta. E em terceiro, o Equador, com 4 pontos, conseguiu a sua classificação como melhor terceiro colocado. E Curaçao, em quarto, a estreante seleção, com apenas 1 ponto, foi eliminada. No grupo F, a Holanda ou Países Baixos se classificou como líder do seu grupo com 7 pontos. Em segundo, o Japão com 5 pontos, conseguiu se classificar também. A Suécia, em terceiro, com 4 pontos, se classificou como melhor terceira colocada. E em quarto, a Tunísia, com 0 pontos, foi eliminada do torneio. No grupo G, a Bélgica, como primeira colocada de seu grupo, com 5 pontos, se classificou. Também o Egito, com 5 pontos, em segundo lugar, por conta do critério de saldo de gols, se classificou de forma direta também. Em terceiro lugar, o Irã, com 3 pontos, não se classificou. E em quarto, a Nova Zelândia, com apenas 1 ponto, também foi eliminada. No grupo H, a Espanha, em primeiro lugar, com 7 pontos, se classificou. Em segundo, a histórica Cabo Verde, com 3 pontos, também classificada à fase eliminatória. Em terceiro lugar, o Uruguai, com apenas 2 pontos, foi eliminado. E em quarto, a Arábia Saudita, também com 2 pontos, acabou ficando de fora do torneio. No grupo I, a seleção francesa, com 9 pontos, liderou seu grupo e se classificou. Em segundo, a Noruega, com 6 pontos, também se classificou. Em terceiro lugar, Senegal, com 3 pontos, conseguiu se classificar como melhor terceira colocada. E em quarto, o Iraque, com 0 pontos, foi eliminado da competição. No grupo J, a Argentina, primeira colocada com 9 pontos, se classificou com uma campanha de 100%. Em segundo lugar, a Áustria, com 4 pontos, se classificou com as 2 primeiras vagas. Em terceiro lugar, a Argélia, com 4 pontos, tendo a diferença ali pelo saldo de gols. Conseguiu a sua classificação como melhor terceira colocada. E em quarto, a Jordânia, com 0 pontos, foi eliminada. No grupo K, a Colômbia, primeira colocada com 7 pontos, se classificou. Em segundo, Portugal conseguiu a sua classificação com 5 pontos. Em terceiro, a República Democrática do Congo, com 4 pontos, se classificou como melhor terceira colocada. E em quarto, o Uzbequistão, com 0 pontos, foi eliminada. No grupo L, a Inglaterra, primeira colocada com 7 pontos, se classificou. Em segundo lugar, a Croácia, com 6 pontos, também se classificou. Em terceiro, o Gana, com 4 pontos, se classificou como melhor terceira colocada. E em quarto, o Panamá, com 0 pontos, foi eliminado. E o chaveamento e a definição dos confrontos da fase 16avos ficou com Alemanha e Paraguai, França e Suécia, África do Sul e Canadá, Holanda e Marrocos, Portugal e Croácia, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina, Bélgica e Senegal. Aí do outro lado da chave temos Brasil e Japão, o que pode ser o nosso adversário na próxima fase, oitavas de final. Costa do Marfim ou Noruega, México e Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo, Argentina e Cabo Verde, Austrália e Egito, Suíça e Argélia e Colômbia e Gana. Obviamente, o Brasil, caso vença o Japão e se classifique, poderá pegar já um adversário complicado, seja a Costa do Marfim ou a Noruega. Posteriormente, pode acabar pegando ou República Democrática do Congo, ou Inglaterra, ou Equador, ou México,
e posteriormente, né, eventualmente numa semifinais, pode acabar pegando uma Colômbia, né, até mesmo uma Suíça, uma Gana, né, uma Austrália ou quem sabe até mesmo a seleção argentina. Então, pessoal, esse aqui, né, foram os jogos que definiram a última rodada, né, da fase de grupos. Lembrando também que houve, né, o primeiro jogo da fase eliminatória, né, que ocorreu lá no SoFi Stadium em Los Angeles, em Inglewood, onde a África do Sul acabou perdendo para o Canadá por 1-0, com gol de Sefen Eustáquio aos 90+2, em um jogo que foi basicamente as duas seleções muito contidas e, né, temendo acabarem sofrendo o gol durante o tempo regulamentar e sendo eliminadas por um erro, que foi o que justamente aconteceu, onde o Canadá, né, teve ali, né, muitas chances e muitas oportunidades, mas acabava perdendo ou na finalização, ou até mesmo quando ia finalizar, né, sendo travado pela defesa sul-africana. A África do Sul mais contida na defesa e tentando contragolpes para não se expor demais, né, acabou tendo ali algumas oportunidades no jogo que não foram nada efetivas e ficou um jogo muito monótono, um jogo ali que basicamente parecia que se encaminharia para a prorrogação e, portanto, para os pênaltis, né? No entanto, né, no tempo normal, né, aos 90+2, o Eustáquio conseguiu achar um arremate simplesmente preciso e incisivo que acabou classificando o Canadá para a fase oitavas de final, né, já na sua primeira oportunidade em que disputam um mata-mata de Copa do Mundo, eliminando a seleção sul-africana da competição. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu queria, né, que vocês deixassem aqui a sua opinião, né, de qual desses confrontos aqui foram, né, os que mais marcaram essa última rodada da fase de grupos e também o que você achou, né, desse primeiro confronto da fase 16avos de final, né? Claro, queria pedir para que vocês deixassem o seu like, se inscreva aqui no canal também para apoiar o nosso trabalho e, claro, né, compartilhe e divulgue aqui o nosso conteúdo para que cada vez mais o nosso trabalho, né, possa ser mais reconhecido e possa chegar a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e até a próxima.